Hare Krishna. Estamos no Tatsanda hoje, livro de Sudivya Goswami, comentários de Srila Babaji Satnarayan Das Babaji, né? Bom, no início um conhecimento sobre várias artes, como música, dança, canto, escultura, ciência, engenharia e medicina foi obtido dos Vedas. Toda a cultura humana foi baseada no conhecimento védico. Com o tempo, desenvolveram-se diferentes culturas e línguas que obscureceram a cultura védica original. Os Vedas, ou seja, Shabda Pramana, são o único meio eficaz para adquirir conhecimento da dimensão positiva da transcendência. Os Vedas nos informam sobre tópicos além do empirismo, como a existência do Atma, além do corpo, sobre os planetas do domínio espiritual e sobre o Senhor Supremo, seus passatempos e outros assuntos. Todos esses assuntos estão além do alcance de nossas faculdades sensoriais e mentais. Filósofos como os budistas rejeitam os Vedas por princípio, dando a entender que rejeitam toda autoridade por princípio. Essa predeterminação em sua composição epistemológica, né? Tem que ter essa palavra sempre, nos orienta exclusivamente para a negação da substância anatta, e assim eles não podem dizer nada justificadamente sobre a positividade, ou seja, a substancialidade da transcendência. Por isso, sua preocupação é necessariamente com a vacuidade dos fenômenos. Shabda Pramana é tão essencial que, embora os Vaishnavas considerem o Senhor Buda entre os avatares de Bhagavan com base no testemunho védico, eles discordam de sua filosofia porque não é consistente com o Shabda Pramana. Todas as escolas ortodoxas da filosofia indiana, sejam dualista ou não dualista, consideram os Vedas de natureza transhumana, a Paurisheya, né? Muitos estudiosos modernos, no entanto, contestam a origem divina dos Vedas. Eles sugerem várias datas para a composição dos Vedas, embora a maioria concorde que os Vedas foram... Aqui deve ter um erro, falta alguma coisa aqui. Ah, não, só um minutinho. Foram... Caramba. Bom, os Vedas foram... Aí foram. Ai, meu Deus. Tá, agora eu peguei. Então, os Vedas, né, eles foram compostos entre 1500 a.C. Eles discordam sobre o tempo exato de sua composição, eles ainda não chegaram a uma conclusão definitiva. Aqui, Sudivya Goswami diz que os Vedas não têm começo e são a fonte de vários tipos de conhecimento vindo de muitas escolas de pensamento desde tempos imemoriais, mas também por seres sobre-humanos como os devas e sábios divinos. Todas essas tradições de pensamento se originam do Supremo Absoluto, Bhagavan, que é infalível em todos os aspectos e, portanto, é completamente incontaminado pelos 4 defeitos humanos. Além disso, Sudivya Goswami já mostrou no Tida 9 como as alternativas à autoridade védica não são confiáveis, né? Se Sudivya Goswami permitisse que os autores humanos, né, compusessem os Vedas, estaria contradizendo sua rejeição anterior do conhecimento humano como imperfeito. Pode-se argumentar que os nomes dos autores dos Vedas foram esquecidos ao longo do tempo e, portanto, não é lógico exigir que os Vedas sejam de origem divina. Esse argumento é fraco, porque os Vedas foram transmitidos através do sistema de sucessão discipular desde a antiguidade até o presente. Na Índia, os membros das 3 primeiras classes, chamados Dvijas,
tradicionalmente pertenciam a um ramo particular dos Vedas. Ao estudar seu próprio ramo, eles aprenderiam os dados históricos especificamente relacionados a ele. Ainda hoje, embora o estudo dos Vedas tenha diminuído, muitas pessoas na Índia ainda conhecem detalhes sobre o seu Shaka, ramo, né, dos Vedas. O nome do sábio originalmente responsável por ele e assim por diante. Assim, se os Vedas tivessem autores humanos, seus nomes teriam sido transmitidos e lembrados. Pelo contrário, a partir das obras de filósofos como Kumarila Bhatta, entende-se que os Vedas não são composições humanas, sistema de sucessão discipular, mas mesmo assim nenhum autor foi atribuído aos Vedas antes dele. Shabara Swami, o primeiro século depois de Cristo, né, que escreveu que o comentário sobre o Jaimini Sutra de Purva Mimamsa e Patanjali, século II antes de Cristo, o famoso autor do Mahabhasya sobre Painini Sutra na gramática sânscrita, aceitou os Vedas como Apaurisheya. Pode-se argumentar novamente que o autor dos Vedas foi esquecido porque não serviu para lembrá-lo. Este também é um argumento fraco, mas lembrar o autor dos Vedas não é sem valor. Como dito acima, enquanto estiver envolvido em estudos ou sacrifícios védicos, a pessoa recita os nomes do seu Shaka, ramo, gotra, linhagem, palavras, pravara, subdivisão, rishi, sábio e assim por diante. Se os sábios que propuseram os vários ramos são lembrados, por que então deixar de lembrar o autor? Claro, o autor não é esquecido porque todos os eruditos védicos ortodoxos sabem que ele é Bhagavan. Aqueles estudiosos que contestam a origem Apaurisheya dos Vedas, alegando que são compilações humanas, também não têm provas conclusivas para apoiar esta afirmação. Recusando a considerar as declarações dos próprios Vedas sobre a sua origem e propósito, estudiosos meramente assumem que os Vedas não são autoritários, né? Acho que é em relação à autoridade, né? E especulam sobre sua verdadeira origem. De fato, a pessoa que os Vedas têm um autor humano é um desenvolvimento recente defendido por pessoas que não vêm de uma sucessão discipular. Eles eram principalmente proponentes do eurocentrismo ou do universalismo ocidental, que se recusavam a acreditar que a Índia tinha algo importante a oferecer ao mundo no domínio da filosofia, e que tinham seus próprios motivos para minimizar as tradições védicas. Eles certamente não julgavam de forma imparcial a origem dos Vedas. Por falta de qualquer prova definitiva, portanto, à luz dos muitos argumentos razoáveis para a origem divina dos Vedas, o investigador pode achar útil aceitar provisoriamente a natureza transhumana dos Vedas para investigar as possibilidades epistêmicas que são assim abertas. Pode-se então experimentar diretamente o que esse quadro de referência particular pode revelar. Sugere-se aqui que o que se ganhava com isso é uma visão de todas as perspectivas, incluindo o humano e o fenomenal, mas transhumano e transfenomenal em essência, conforme demonstrado do Anucheda anterior. As percepções e cognições de um ser humano não podem se aproximar daquela que é imperecível, inconcebível, e, portanto, se a revelação védica é de fato válida, nem mesmo teoricamente é possível que os Vedas passem a ter sido compostos por seres humanos. Além disso, grandes estudiosos e santos como Patanjali, Gautama Kanada, Kapila, Shabara, Swami, Shankaracharya, Madhacharya, Ramanujacharya,
Kumarila Bhatta e Rupa Goswami aceitaram os Vedas como a Paurusheya e eternos. Essas autoridades exaltadas são famosas por seu desapego, sabedoria e altruísmo. Outra consideração também importante é que os próprios Vedas repetidamente ordenam que aquele que aspira a conhecer a sabedoria de transcendência deve primeiro se aproximar de um guru em sucessão discipular. O conhecimento védico é verificável, não é apenas uma coleção de ideias abstratas, mas para perceber a verdade do conhecimento védico deve-se abordar um instrutor genuíno. Os estudiosos modernos, no entanto, desprezam esse requisito ao mesmo tempo que se consideram autoridades no conhecimento védico. Na realidade, por não se aplicarem a este conhecimento de maneira prescrita, eles asseguram que a porta para os seus mistérios permanecerá trancada para eles. A disciplina é como um esforço para reproduzir um experimento científico, enquanto deliberadamente negligencia os passos-chave do procedimento. Seu trabalho é inútil e suas análises e avaliações são inconclusivas. Acreditar que se pode conhecer a realidade estudando objetivamente é um mito. Esse mito foi propagado pela ciência e perdeu força no campo da mecânica quântica. Dr. Rupert Sheldrake coloca apropriadamente: ciências são atividades humanas. A suposição de que as ciências são unicamente objetivas não apenas distorce a percepção pública dos cientistas, mas também afeta a percepção que os cientistas têm de si mesmo. A ilusão da objetividade torna os cientistas propensos ao engano e ao auto-engano, trabalha contra o nobre ideal de buscar a verdade. Em contraste, todos os grandes Vaishnavas, acharyas, tomaram as autoridades védicas em virtude de seguirem escrupulosamente a injunção de se submeterem a um professor vindo da sucessão discipular. Os santos acharyas, em qualquer caso, uma pessoa seriamente interessada pode sempre assumir o processo védico e verificar pessoalmente as conclusões védicas. É verdade que isso requer algum esforço, e é claro que é muito mais fácil oferecer especulações loquazes negando a autoridade dos Vedas do que disciplinar a si mesmo e seguir suas instruções. Em última análise, no entanto, os detratores acadêmicos dos Vedas nunca podem provar suas alegações. Mesmo que alguém proponha que, assim como a ciência moderna está evoluindo, os Vedas também evoluíram ao longo de um período de tempo, então surge a pergunta por que a história registrada, as pessoas pararam de fazer mais refinamento nos Vedas, né? Se os Vedas realmente têm uma fonte humana, eles deveriam ter sido revisados e melhorados ao longo do tempo, e novas versões melhoradas deveriam estar disponíveis, mas este não é o caso. Em vez disso, norte ou sul, leste ou oeste, as mesmas leituras padrão dos Vedas são encontradas e nenhuma versão mais antiga ou mais recente é vista em qualquer lugar. Os santos védicos desenvolveram um sistema meticuloso para proteger a ordem das palavras dos textos védicos. Mudar até mesmo uma única sílaba é considerado um crime. Assim, os Vedas são corretamente chamados de Shruti. Isso é, aquilo que é ouvido de um guru inalterado, com entonação e acento apropriado. Os Vedas são único. Pode-se imaginar que em um determinado campo de ciência ou arte poderíamos atingir o ápice no conhecimento e produzir um livro padrão aceito por todos, tornando obsoletos todos os livros desse campo. É concebível que ninguém faça mais alterações ou acréscimos em tal livro e que esse livro se torne adorável para pessoas interessadas nesse campo. A resposta razoável e imparcial é não, e ainda assim este é precisamente o caso dos Vedas, pois eles são livres de defeitos, tendo sido emanados da fonte perfeita Bhagavan, e se alguém respondesse sim, não haveria base para o debate sobre a autoridade dos Vedas, né? Além do conhecimento espiritual que eles contêm, a literatura védica tem referências
Há muitas realizações científicas modernas. Os Vedas têm seções sobre astronomia, medicina, yoga, música, teatro, dança, álgebra, engenharia civil e assim por diante. A lista é longa mesmo. Essas são todas as artes e ciências que foram praticadas na Índia séculos antes do alvorecer de suas contrapartes modernas. Então, vamos lá. Glossário. Ai, Krishna. Não gravei nada. De novo. Vamos lá. O glossário Bhakta Bhaktiman significa Krishna é o devoto do devoto. Bom, por isso, o Siddhartha, por isso, Bhaktivinoda Thakur cantou: ó minha mente, que tipo de Vaishnava é você, sentado aqui tentando praticar bhajana de forma artificial, enquanto pensa em tantas coisas materiais? Se você não pode fazer adoração para mim, se você não pode construir templos para mim, viver para mim, se você é muito puxado pelas coisas materiais, então faça Karma Yoga, que é o que Krishna diz. Não existe sentido você praticar yoga se você está apegado, você tem que desapegar. Essa é a ideia. Quando nós não podemos somente sentar e fazer Lila Shmarana ou simplesmente cantar o santo nome, temos que fazer muito serviço para Krishna. Plantar Tulasi, cuidar dela, de Tulasi, fazer guirlanda para as deidades, fazer Kirtana, adorar as deidades, abrir templos, construir templos, etc. O movimento de Prabhupada, Bhaktisiddhanta, é Shravana, Kirtana, depois de Shmarana. Então, como a pessoa não pode ficar só no Lila Shmarana, ela deve se ocupar em serviço a Krishna. Krishna diz: o conhecimento é melhor que a prática, a meditação é melhor do que o conhecimento, e assim ele vai trabalhando os níveis do yoga. Karma Yoga é a base real do yoga, porque o Karma Yoga é feito com desapego. Quando Krishna fala: você vai me alcançar simplesmente por trabalhar para mim, por fazer coisas para mim, você não precisa nem meditar em mim. Isso significa alcançar Vaikunta. Nityananda Prabhu, de certa maneira, está dando Gopi Bhava para todo mundo. Ele não tem Gopi Bhava, ele tem Shakyarasa, mas permite que as pessoas possam atingir o Gopi Bhava. Se você não tem conhecimento e desapego, não faz sentido meditar. Sua prática vai ser teórica, vai ser superficial, ou seja, vai ser sem sentido. Existe Maya Shakti, Swarupa Shakti e Diva Shakti. Quando comparamos o fogo, vemos que o fogo não é dual. Ou seja, é um fogo só, mas ali no fogo vai ter todos os aspectos do fogo, calor e luz. A missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de certa maneira, vestiu os sapatos de Radha, ou seja, ele queria entender o que Radha se sentia por ele. E Gadadhara Pandita desculpe. Gadadhara Pandita ajudou muito nisso, pois estava sempre perto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nos passatempos iniciais isso ajudou muito, mas depois Gadadhara entrega a Chaitanya Mahaprabhu, Swarupa Damodara, Ramananda Roy, etc. Gadadhara protegia Chaitanya Mahaprabhu dele mesmo. Nityananda Prabhu é uma personalidade muito especial, ele é Balaram. Não pode participar diretamente dos passatempos românticos de Radha e Krishna, mas como Nityananda Prabhu, ele pode julgar Chaitanya Mahaprabhu, que ele é a personificação disso. Haribathilas, texto 192. O que mais pode ser dito a respeito disso sem praticar qualquer ritual antes de recitar esse mantra? Se alguém simplesmente canta, ele irá obter todos os resultados desejados. O verso 73, Bahunan Jamanante, 113, Kiamiki Neamaya, Jareta Patraya, 117, Jobhavi Kumara Shraddha. O verso que estamos estudando é Daivin, divina, Prakritim, natureza, Ashritaha, tendo-se refugiado em. Filosofando, a única nobreza do ser humano é ser esplêndido em cinzas, faustuoso nos túmulos, sonorizado na morte com incrível esplendor, transformado em cerimônia e pompa a estupidez da sua natureza.